São conceitos que eu preciso estar relembrando com o pessoal quase todo dia, porque se a gente deixar, a gente esquece. E o que acontece? Toda vez antes de estar começando o pregão, eu tenho que lembrar de algumas coisas simples, porém objetivas, tá? Primeira coisa, eu vou ter os setups que eu for trabalhar. Não importa qual é o setup que você está trabalhando, tá? Mas o que a gente tem que saber é o seguinte: para estar operando no mercado, a gente tem algumas regras que a gente utiliza geralmente. Então, uma regra simples aí que a gente está sempre de olho é o seguinte: ora, no mercado, a partir do momento que ele tem sua abertura, eu tenho o chamado trade de abertura. E esse trade de abertura significa eu estar tentando pegar um movimento nos primeiros 30 minutos do mercado que abriu, né? Seria para tentar pegar a primeira onda do dia. Se eu resumir o mercado em ondas de Elliott, tá? Onde eu tenho impulso, correção, movimentação de continuação, alvo, pullback, né? Todas essas coisas. Esse trade aqui seria para eu estar tentando pegar tipo essa primeira ondinha que teve no índice futuro, ok? Depois eu tenho o trade do primeiro movimento, que pode aparecer até meio-dia, que seria depois que eu tenho esse impulso, essa correção, eu tenho uma saída. Então, essa saída, a gente está falando de uma onda 3. Então, por exemplo, eu não sei onde estão as ondas de Elliott do dia de hoje, mas eu sei o seguinte, olha, se aqui estava um rangezinho, rompeu o range, eu posso dizer que então aqui é uma onda 1. Então, essa onda 1 se encaixou num trade de abertura. Depois que ele fez a correção, eu posso dizer que eu tenho uma onda 2. E agora eu tenho informação, de repente, de uma onda 3. Então, a nossa missão do trade de primeiro movimento é estar capturando o quê? Aquele pivôzinho de abertura. E depois que eu faço isso na parte da manhã, é besteira eu ficar procurando trades na parte da manhã. O ideal é eu ir para a parte da tarde e tentar pegar um breakout na parte da tarde. Na hora do almoço eu tenho conceitos de power breakouts e assim por diante. Então, todo dia, quando eu começar o pregão, eu tenho que ter mais ou menos aí, saber o que eu vou estar operando em cada momento do meu dia. E aí, depois eu prossigo. Então, vamos prosseguindo. Algumas coisas importantes. Tive meu trigger de entrada. Beleza. Pegou seu trigger de entrada, entrou numa operação, aonde está a sua definição de stop? Ah, o meu stop vai ficar na mínima dessa barra, porque eu entrei nesse gift, então vou deixar o meu stop aqui na mínima dele. Beleza, ok, sem problema. Só que algumas coisas a gente tem que sempre lembrar. Os stops, os melhores stops, eles são stops na região e os stops são de cutucada. E o que é stop de cutucada? Eu não deixo o stop digitado lá na plataforma, eu não coloco esse stop digitado. Eu vou primeiro marcar uma linha aonde fica o stop e a barra que porventura vir cutucar esse fundo, eu espero essa barra fechar. No que essa barra fecha, o meu stop já entra nessa mínima. Mas e se essa barra fechar com o corpo lá embaixo? Mesma coisa. Você vai esperar ela fechar. No caso aqui, ela já vai estar praticamente stopando. Eu já aperto ali um botão de stop. Então, minha sugestão tem que ter um botão de pânico no teclado para você estar fazendo esse stop de cutucada, né? O stop no dedo. Então, você deixa lá, por exemplo, o espaço. Ele bateu, bati o espaço, saí da operação, ok? Pessoal, é importante estar usando esse stop de cutucada. Esse stop de cutucada, ele geralmente salva um monte de operação. A gente viu ontem mesmo aí, ele salvando a própria Guararapes, tá? É importantíssimo estar usando o stop de cutucada. E por que eu quero ressaltar isso agora aqui nessa aula que a gente está fazendo aqui ao vivo? Porque eu vejo muito as pessoas entrando em trade e não respeitando o stop de cutucada, aí elas saem, fica com o stop e às vezes volta. Quando a pessoa entra no trade, fica com o stop e ela realmente pega o stop de cutucada, pô, muito bom. Ela vai ter uma sensação ali de prazer muito grande, porque ela conseguiu sair antes. Mas na maior parte das vezes, a gente consegue sim dar uma salvada no trade. E eu tenho exemplos, por exemplo, de stop de cutucada mais avançado, que é o seguinte: eu entro na operação aqui na sua entrada aqui no topo.
Quando ele vem para cutucar o stop, na hora que ele está cutucando o stop, então, na hipótese aqui, entrei com 2 contratos no mini índice. Quando ele vem para cutucar o stop, eu adiciono 2 na cutucada do stop. No que eu adiciono 2 contratos aqui pela região da cutucada do stop, o que vai acontecer? O meu preço, que estava aqui, ele vai acabar diminuindo para cá, certo? Ele cutucou. Automaticamente, quando a barra fechar, eu já tenho que colocar os meus 4 lotes aqui de stop nesse fundo, certo? Então, eu vou correr o risco dos meus 2 lotes um pouco maior do que o esperado por causa da cutucada. Eu tenho 2 lotes aqui que vai correr risco, mas o risco é pequeno desses 2 lotes, não é tão grande. Vai ser bem menor do que os principais ali em cima. Só que se na cutucada ela volta um pouco aqui para cima, eu já tenho uma situação aqui, pessoal, que eu posso zerar a minha operação. Então, na verdade, eu não quero nem fazer esse trade para salvar a operação e ter lucro. Eu não quero ter lucro, eu só quero salvar esse loss. É isso que eu quero salvar esse loss. Esse seria um método mais avançado do stop de cutucada. Mas para quem está começando, que está operando um contrato, 2 contratos, dá para fazer isso. Porque o teu risco ele não é tão grande como parece. Então, dá para fazer isso. E aí, por exemplo, o pessoal fala assim, mas como é que eu coloco, então, em prática o stop de cutucada? Vamos lá, colocando em prática o stop de cutucada. Eu vou lá, eu tenho uma planilha com cálculo de risco através de volatilidade histórica. Então, eu pego o índice futuro, né? No índice futuro aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai em indicadores e vai adicionar a volatilidade histórica do papel. Adiciona a volatilidade histórica, qualquer que for a sua plataforma, e nos parâmetros da volatilidade histórica, que é essa linha aqui em laranja, eu vou deixar período de 20 aritmético. E dentro da volatilidade histórica, eu vou inserir uma média móvel de 20 períodos também aritmética. Nesse caso aqui, ela vai me dar um valor. Esse valor é a porcentagem de quanto o papel oscilou nas últimas 20 barras. Então, nas últimas 20 barras, significa que o índice futuro ele teve uma oscilação entre máxima e mínima em torno de 2%. Agora, ele aumentou um pouco, tá? Natural. Mas é uma média aí entre 1,5% e 2%. Se a gente pegar a média, né, da volatilidade do índice futuro, se você ia trazendo ele para trás, você vai ver que o índice futuro fica numa média aí entre 1,70 a 2 num dia de maior volatilidade, mas por uma média de 1,70 aproximadamente. Então, o que isso significa 1,70 na nossa volatilidade? Significa o seguinte, vou entrar numa operação, então ele está lá, 121.800. De 121.800, eu coloco então na minha planilha aí, 121.800 pontos, ok? A volatilidade média vai estar em torno de 1,70, vou deixar 1,80, ok? Isso significa que em valores de pontos, o índice futuro ele pode estar oscilando 2.192 pontos. Mas é 2.192 pontos em 5 minutos? Não, né? Geralmente não. Pode acontecer? Pode, mas geralmente não. Agora, a cada 10, 15 minutos, pode ser que desses 2.192 pontos, que é o valor da volatilidade, ele oscile 20% da volatilidade. E isso pode ser que aconteça. Nesse caso, dá 438 pontos. O que significa esses 438 pontos? Isso aqui significa que eu posso pegar esse valor e se eu multiplicar para cada um contrato, eu chego em 87, 88 reais para arredondar. Esses 88 reais, o que significa? Significa, pessoal, que eu posso começar o meu gerenciamento de risco a partir de 88 reais, ou seja, todos os dias aí nas operações, pode ser que o trade aí, ele faça 88 reais de risco para cada trade. Nesse caso, se eu tenho 88 reais de risco, então ficaria aqui, ó, 88. Se eu multiplicar para cada 3 trades, pode ser que a gente chegue aí a 263 reais por dia, tá? E o que isso está significando no meu gerenciamento de risco? Olha, se eu pegar cada operação, colocar 88 reais,
e de repente aqui eu posso fazer até 3 trades no dia, eu vou ter um risco máximo de R$ 263 por dia. Aqui é por operação, aqui é por dia. Significa que se eu tomar 3 loss seguidos, eu vou estar mais ou menos com R$ 263 de loss para cada um contrato, e isso significa que eu tenho que parar imediatamente meu trade, porque ficou ruim, ok? Nesse caso aqui, pessoal, eu posso ir mais além. Se eu tomar 3 loss num dia seguido, eu chego em R$ 263 de risco. Porém, se na semana, no outro dia, quando eu for trabalhar, eu tomar mais 3 loss seguidos, eu vou chegar num risco de R$ 526. Ou seja, aqui eu já tomei 6 loss seguidos. Nesse caso, pô, tomei 6 loss seguidos na semana, tipo, comecei a trabalhar na segunda, tomei 3 loss. Na terça, tomei 3 loss. Cara, para a semana, tá? Então, nesse caso, parei a semana. Qual que é o risco máximo pela volatilidade do índice futuro? R$ 526. Aí, volto na semana seguinte, na segunda-feira. Aí, vamos supor que na segunda-feira eu vou entrar com o mesmo contexto. Vou entrar, por exemplo, com um risco de R$ 87 por trade. Nesse caso, colocando um risco de R$ 87 por trade, se eu tomar 6 loss de novo na sequência na semana seguinte, eu vou chegar num risco total de 12 operações. Cara, se eu perder 12 operações seguidas dentro de um mês, eu tenho que parar imediatamente. Então, 12 operações seguidas, eu sou obrigado a parar e não operar mais. Nesse caso aí, pessoal, eu consigo fazer um gerenciamento de risco pela volatilidade histórica, colocando um risco de R$ 87 por trade, e nesse risco de R$ 87 por trade, significa que eu preciso de R$ 1.000 por mês para estar trabalhando a cada um contrato. E aí eu chego naquilo que o André ensina de R$ 1.000 para cada um contrato. Pela volatilidade histórica, certo, pessoal? Nesse caso aqui, vamos verificar uma coisa desse trade que apareceu aqui no índice futuro. Nesse trade do índice futuro, a gente teve a entrada desse trade, o stop ficaria nessa mínima. Quanto que dá de stop aqui? Eu pego desse ponto a essa mínima, eu chego a 300 pontos de stop. 300 pontos de stop significa o quê? Que eu posso estar trabalhando com esse risco tranquilamente, porque o risco da volatilidade aqui estava 438 pontos. E nesse trade aqui, o risco seria 310. Ele está dentro da volatilidade. Estando dentro da volatilidade, significa que eu posso estar trabalhando dentro desse trade sem problema. Deu para pegar aí, pessoal, mais ou menos?